Verso 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém? Essa palavra é para você, essa palavra é para o seu coração. Os justos vão florescer, vão crescer. E quem são os justos? Os plantados na casa de Deus. E aqui está a tônica da mensagem. O tema é: pare de ir à igreja. Amém? Pare de ir à igreja. O problema de muita gente é que eles vão à igreja. E se eles pararem de ir à igreja, a vida deles vai melhorar. Eu sei que assustei você agora, mas no decorrer da mensagem você vai entender. Porque igreja não é um prédio para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Igreja não é o destino, aqui é só o ponto de partida. Amém? Não é um lugar que você visita, é uma identidade que você abraça. E qual é o problema de muita gente? A tragédia espiritual de muitas pessoas é que eles não são plantados na casa de Deus. Eles frequentam a igreja como frequentam um shopping, uma praça, um cinema. Mas eu quero que você entenda, no decorrer da mensagem, eu quero que você saia daqui com essa revelação. Você não foi chamado para visitar, para frequentar. Você foi chamado para ser plantado na casa de Deus. Quem é que vai crescer? Quem é que vai florescer? Quem é que vai dar fruto? Quem é que vai viver o chamado? Quem é que vai viver a promessa? Os plantados na casa de Deus. Porque eu preciso fazer esse apelo espiritual, porque nós vivemos num tempo de muita decepção, de muito retrocesso, de muita gente desigrejada, muita gente que se decepcionou com a liderança, se decepcionou com a igreja, e por isso estão soltos, e isso é uma estratégia do diabo. A estratégia de Satanás é manter você desconectado do corpo, desconectado da família, desconectado espiritualmente de uma igreja local. Porque se você fica isolado, você fica vulnerável. Se você fica isolado, você vira presa fácil de Satanás. Irmão, eu sei que os dias são maus, os dias são difíceis. Jesus está voltando, amém? Quem está esperando Jesus voltar, dá um glória aí, irmão. Jesus está voltando. E mais do que nunca nós precisamos uns dos outros. Mais do que nunca nós precisamos estar conectados uns com os outros, servindo numa igreja local. Amém? Servindo, plantado na casa de Deus. Porque aqui, meu irmão, você é abraçado e abraça também. Aqui você é consolado e é usado para consolar também. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite, meu irmão. A solução do mundo não é a psicologia, não é a medicina. A solução do mundo não é nem a política. A solução do mundo, eu quero ousar crer nessa noite, a solução do mundo é a igreja local. É a igreja local. A igreja que nasceu no coração de Deus. E nós nos reunimos como igreja. Um lugar de encorajamento. Um lugar onde você chega aqui desanimado, chega aqui caído, e é fortalecido, é renovado, é encorajado. Amém? É proibido a entrada de pessoas perfeitas aqui, porque a igreja não é lugar de perfeição. Igreja é lugar de superação. Me ajude a pregar, fale isso para o vizinho aí, me ajude a pregar, diga: a igreja não é lugar de perfeição, é lugar de superação. Então você precisa estar plantado, você precisa estar alimentado espiritualmente, você precisa de cobertura espiritual. Quantas pessoas que não creem em cobertura espiritual? Quantas pessoas que não creem na cobertura? Eu fico pensando: ah, pastor, você é meu líder, mas a minha cobertura espiritual é Jesus. Eu te respeito como meu mentor, mas a minha cobertura, ó pastor, é Jesus. Claro que é Jesus, irmão. Mas se você não é capaz de se submeter a um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai se submeter a Deus como?
A Bíblia diz que quando Davi estava em apuros, ele corria para Samuel, e Samuel o instruía, Samuel o abençoava, Samuel o cobria. Isso é igreja. A igreja é um cobrir o outro, a igreja é um proteger o outro. Isso é igreja. O que a religião fez? A religião do assombro, do legalismo, tornou a igreja, né? Não a igreja no sentido organismo, né? O corpo espiritual de Cristo, mas no sentido organização, pessoas, né? Templo, denominações. Um lugar de apontamento, um lugar de julgamento, um lugar que se a pessoa não tomou a ceia, todo mundo fica de olho nela, vai estar em pecado. É por isso que na ICM até as crianças ceiam, irmão. Na ICM até em pecado você tem que ceiar. Porque se nós cremos no sangue de Jesus, é nessa hora que a gente tem que praticar a verdade da palavra, amém? Se você crê no sangue de Jesus, tem que tomar ceia, tem que participar. Amém, irmão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A religião, olha o que diz o texto. Examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão. Não diz, examine-se o homem a si mesmo e não coma desse pão. Talvez coma desse pão. Examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão. Agora, quanto tempo você não ceia, irmão? Quanto tempo você não reúne a sua casa, a sua família? Vamos ceiar em casa, que nós ensinamos isso aqui. Você é o líder espiritual da sua casa. Você é um sacerdote espiritual da sua casa. Você tem que reunir a sua família. Não só ceiar na igreja, mas ceiar na tua casa. Porque na igreja é a coletividade. O corpo de Cristo é maravilhoso. Temos comunhão, mas você precisa também ceiar em casa. Participar em casa. Pregar a palavra para os seus filhos. Pegar lá não tem pão, vai creme crack mesmo. Não tem suco de uva, vai um suquinho de maracujá. Ou água se tiver. O importante é o propósito, é fazer isto em memória de mim. Façam isso, foi uma ordem, não foi uma opção. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes vocês comerem e beberem, vocês vão lembrar de mim. Isso é honra. Amém, gente? Então, você precisa estar numa igreja local servindo, plantado, trabalhando para Jesus. Não, eu vou na igreja. Aí eu frequento lá e essa não está boa, eu vou na outra então. Isso não é saudável para você, meu irmão, minha irmã. Você precisa estar plantado, crescer espiritualmente, ser forte, ter fé. Porque o vento sopra, meu irmão, na vida de todo mundo. As contrariedades da vida vêm, os intempéries da vida vêm para todo mundo. O sol nasceu para todos. A diferença é que se você está plantado, se você tem uma família espiritual, aleluia, se você tem gente espiritual do teu lado para te ajudar em oração, para lutar as suas guerras, fica mais fácil, irmão, fica mais leve, amém? O diabo quer que você ande sozinho, e até Deus disse, não é bom que o homem esteja só, não ande sozinho. Tenha cobertura espiritual, tenha conexão espiritual, esteja plantado no corpo. Dá para dar um glória aí, está difícil, aleluia. Então, se você está plantado, você está forte, você tem fé, tem sucesso, está crescendo, está prosperando, está aumentando seus termos. Mas talvez você esteja espiritualmente seco, emocionalmente minguando, talvez com relacionamentos estéreis, financeiramente instável. Eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, porque Deus te chamou para florescer. Amém? Deus te chamou para crescer. Deus não te chamou para definhar, porque tem gente que é crente e está definhando. Tem gente que está na igreja há anos e está definhando. Tem gente que está na igreja há anos e não consegue dar fruto, não consegue florescer, porque alguma coisa está errada. Deus não chamou você para definhar, Deus chamou você para florescer, para dar fruto, para crescer, para avançar, para progredir, para viver o teu chamado, para viver a promessa de Deus na sua vida. Então Deus te chamou para crescer. Bate no ombro do vizinho aí. Deus te chamou para crescer. Você tem que estar inserido numa célula. Você tem que estar inserido no ministério. Você tem que estar plantado numa igreja, servindo, adorando. Eu estou aqui, Senhor. Irmão, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E Jesus disse, rogai ao Senhor da seara, ao dono da obra, para que Ele mande mais trabalhadores. Segura na mão desse vizinho, seja profético nessa noite. Segura na mão do vizinho, diga, vamos trabalhar para Jesus. Há um senso de urgência, meu irmão. O diabo não está brincando. A depressão, o suicídio, que nós pregamos, mas não temos poder sobre ela. Ninguém pode dizer, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Isso aí, não tem como dizer isso.
Nós pregamos a salvação, mas não temos poder sobre ela. Existem denominações que pregam que a salvação é só aqui, é só desse jeito, é só desse padrão. E ela faleceu. E sabe o que me deixa com raiva? Porque isso nos revolta. Isso causa um desconforto na nossa alma, no nosso espírito. Porque tem gente que está na igreja vivendo no fantástico mundo de Bob. Satanás não está brincando, irmãos. Há um senso de urgência. Precisamos estar plantados. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Precisamos estar ativos na obra de Deus, pregando, queimando. Como Paulo disse à igreja de Corinto: eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. A estrutura é maravilhosa. Jesus não morreu por prédios, Jesus morreu por pessoas. Pessoas são importantes. Então, quem é que você está discipulando? Quem é que você está investindo espiritualmente ou financeiramente? Quem é que você está sendo uma voz profética? Você nasceu para ser resposta de oração para o necessitado. Você nasceu para ser resposta de oração para alguém. Ah, meu Deus, eu oro para que essa noite você seja batizado no batismo de compaixão, no batismo de fogo. Que você seja incomodado pelo Espírito, que você seja despertado pela madrugada para orar, para interceder. Você vai andar no Espírito. Sentiu de Deus de ligar para alguém? Liga. E talvez aquela pessoa está pensando em se matar. Uma ligação sua muda toda a história. Amém, irmãos? Nós somos a igreja. Sabe o que é isso? Nós somos a mão de Jesus. Nós somos os pés de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que toda essa geração geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Nós vamos aparecer, meu irmão. Nós vamos se manifestar, amém? Como igreja, nós vamos temperar, porque Jesus disse: vocês são o sal da terra. Você não é o sal da igreja. A igreja não precisa de sal. Você é o sal da terra, do mundo, a luz do mundo. Eu quero profetizar aqui que as pessoas que estão ao seu redor, elas serão convencidas pelo Espírito de Deus, amém? Elas terão, você vai causar sede nas pessoas que estão ao seu redor. Elas vão dizer: eu estou sentindo algo diferente. Eu quero que você ore por mim. Eu quero um conselho. Eu quero ficar perto de você, porque quando eu estou perto de você eu sinto uma paz. Quando eu estou perto de você eu sinto algo diferente. Eu não sei explicar, mas é algo diferente. Deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir o Espírito. Não, você não pode se contentar com o ministério de manutenção espiritual. O que mais tem na igreja? Consumidores. Sabe quem é o consumidor? O consumidor é o destinatário final. É aquele que consome, é aquele que some com o que recebe. Água com gás, irmão. Água com gás, aleluia. Aí vou entrar no gás mesmo aqui, hein? Vou dar um lugar com força. O consumidor, ele recebe e morre nele. Por que o mar morto é mar morto? É morto porque ele só recebe. Não chega em ninguém. Não abençoa mais ninguém. Igreja, recebi, regozijei, reparti. É um lema nosso aqui: receber, regozijar e repartir. Lembra desses 3 R's: receber, regozijar e repartir. Você nunca vai esquecer. De novo: não seja o crente 3S. Sabe quem é o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Não seja o crente 3S. Seja o crente 3S é o salvo, sentado e satisfeito. Não, pastor. Não, meu irmão. A gente não vai ter uma fé passiva. Não vamos aceitar Satanás destruindo, acabando com. Não.
Vamos fazer até Jesus voltar, nós vamos brilhar. Até Jesus voltar, nós vamos salgar essa terra, vamos temperar essa terra. Amém? Glória a Deus. Você está aí, meu irmão? O que significa florescer, prosperar, crescer? Significa ser uma bênção, significa ter crescimento espiritual. E o salmista nos compara a duas árvores, o cedro do Líbano e a palmeira. Essas duas árvores falam de força, estrutura. São árvores que suportam o deserto. Sabe algo em comum nessas árvores? Elas não gostam de frio. Elas não suportam frio. O cedro era conhecido por sua durabilidade. Conhecidos por serem agradáveis de se olhar, também agradáveis de se cheirar. Por exemplo, Salomão construiu o seu templo. Ele fez as colunas, os postes, as vigas, o telhado em cedro, porque seu prédio foi projetado para durar séculos. O cedro é durável. Estamos sendo comparados a florescer como um cedro que é durável. Olha só, irmão. Algo que é permanente, tem durabilidade, algo que é forte, firme. Não é qualquer lutinha, qualquer ventinho, qualquer gigante vai te intimidar, não, meu irmão. Você está enraizado, irmão, o diabo vem de um lado, vem de outro, você está firme, está em pé, você não caiu, a tua casa está de pé, aleluia, porque você está plantado. A palmeira, símbolo de triunfo, símbolo de vitória. Estamos florescendo, triunfamos e somos vitoriosos. Quem é que vai florescer? Quem é que vai florescer? Os plantados na casa de Deus. Você é uma semente. Amém? Você é a semente do reino. Se veja como uma semente. O que é uma semente? Uma sementinha. Uma semente cheia de futuro, cheia de expectativa. Michael Murdock diz assim, ó: se você abortar uma semente, você aborta uma floresta. Não aborte a sua semente. Você é uma semente, mas ela só vai viver o seu propósito. A semente só vive seu propósito se estiver plantada. Quando alguns gregos queriam ver Jesus, Jesus disse assim, ó: a semente caindo em terra, se ela não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Estava falando dele, do propósito do Senhor. Então quero que você entenda que você é uma semente, amém? E essa semente está plantada. Obrigado, meu jovem. É porque lá embaixo eu ia pregar, sempre que eu ia pregar lá embaixo tinha que ter toalhinha, porque lá embaixo sua, irmão. Sua. Aqui eu falei, aqui é frio, vou precisar mais de toalhinha. Só que esse fogo aqui é do Espírito, irmão. Pode estar o frio que for, aleluia. Estou queimando. Eu estou ardendo. Eu estou em chamas. Amém? Quem está comigo queimando aí, irmão? Tem uns dois que estão queimando comigo aí, irmão. Aleluia. Então você é uma semente, você precisa estar plantada. E preciso acelerar um pouquinho aqui. Eu ia falar da parábola do semeador em Mateus 13. Lembra daquela parábola, aquela palavra que a semente caiu no caminho, uma semente caiu na terra com pedras sem profundidade, a semente que foi sufocada pelos espinhos, e a semente boa que multiplicou 100, 60 e 30 por 1. Que você é uma semente, mas você precisa de um solo fértil. Você precisa de um solo propício, amém? Porque você pode ser uma semente cheia de potencial. Se estiver plantado na terra errada, você não vai florescer, você não vai crescer. Então você precisa estar plantado na casa de Deus, vivendo o seu propósito, vivendo o seu chamado. E nós estamos aqui, nós somos facilitadores do reino de Deus, amém? Eu sou um pastor jovem. Na minha época, eu estou 18 anos, tenho 18 anos de crente. Vou fazer 40 esse ano, irmão. Nem parece, né? Fala a verdade.
Minha esposa linda. Minha esposa fez 40. Nem parece que tem 25. Me deu 2 filhos maravilhosos. Eu tenho 39, vou fazer 40 esse ano. Tenho 18 anos, 19, né, na igreja. Estou há 7 anos na liderança da igreja geral, ICM, Igreja Cristã Mundial Resgatando Vidas. Meu irmão, daqui a pouco nós vamos fazer um ato profético, calma aí. Tem um mistério, olhei para... Está de pé, profeta? Está de pé? Mistério, está de pé? A semente sempre será boa, mas quando não plantada na casa de Deus vai morrer, vai sufocar, vai desaparecer. Você precisa entender o que é igreja. Não é uma opção, amém? É vida. Igreja não é opcional. A igreja é tratada hoje como opção. Vamos na igreja hoje? Ah, não vou não. Ah, hoje vamos, hoje não vamos. Eu comparo o seguinte: você falaria para o seu filho, você quer comer hoje? Ou você falaria assim para sua filha, você quer respirar hoje? Você quer oxigênio hoje? Ninguém faria uma pergunta dessa, idiota, né? É a mesma coisa. Você quer ir para a igreja hoje? Vamos na igreja hoje ou não? Então não tem como tratar isso como opcional. Igreja, a palavra igreja, eclésia, no grego, tem 2 significados: reunir pessoas para um propósito, amém? Assembleia. Você pode dizer, mas eu assisto os cultos pela internet, eu me contento com a live. Irmão, não é pecado você assistir o culto pela live, quando você não pode estar aqui, amém? Agora, é igual quando eu olho para o meu filho, eu posso fazer a chamada chamada de vídeo com ele, com a minha filha. Isso é maravilhoso, legal, a tecnologia está aí para isso. Eu não posso viver só assim, eu preciso do meu filho, eu quero sentir o meu filho. Eu quero dar um cheiro nele, um beijo nele, amém? Contratar a igreja, não, é só online tá bom não, irmão. Tem que estar aqui, tem que estar presente, amém? Tem que abraçar, tem que sentir os irmãos, deixa Deus te usar. E o segundo significado, chamado, a palavra eclésia. A eclésia vem da palavra kalel, que significa chamada. Toda vez que você ouvir igreja, associa chamado. Chamados para fora, chamados para um propósito, chamados para fazer algo relevante, extraordinário. Eu fui chamado. Não, fala para o vizinho, me ajuda. Você foi chamado, meu irmão. E é o maior projeto do universo, o maior sonho de Deus, que é resgatar um homem do inferno. Você foi chamado para isso. Eu sempre digo que o lugar mais rico do mundo não é o Oriente Médio, onde tem lá o petróleo. O lugar mais rico do mundo não são as minas de diamante lá da África do Sul. O lugar mais rico do mundo chama-se cemitério. Sabe por que o cemitério é o lugar mais rico do mundo? Porque lá tem chamados, propósitos, dons, canções que nunca foram entoadas, cantadas, empresas que nunca saíram do papel, igrejas que nunca foram abertas, chamados que nunca foram vividos. Morreu lá, foi para o cemitério. Lá tem muita riqueza. Mas o que adianta estar no cemitério? Então, tudo que Deus nos entregou, aptidões, recursos, dons, amém? Talentos, tudo que Ele plantou na sua vida, Deus plantou em você. Talentos peculiares, Deus plantou em você. Você precisa jogar isso para fora. Você precisa usar isso em prol do reino de Deus. Não, nós decidimos, se a gente morrer, eu creio no arrebatamento, amém? Jesus está voltando, eu creio que nós não vamos experimentar a morte, e nós seremos transformados em glória. Mas se eu tiver que ir para o cemitério, eu vou vazio. Eu vou largar tudo no reino de Deus. Você vai ser plantado. Está plantado. Aleluia.
Então preste atenção. Você acha que você vai derrotar os poderes das trevas? Você acha que você vai vencer a macumba, a maldição, a inveja, os ataques do inferno? Porque está aí, meu irmão, é batalha espiritual. Efésios 6, batalha espiritual o tempo todo. Demônios, potestades, príncipes das trevas. O mundo jaz do maligno. É guerra, não, é guerra. Você acha que você vai vencer as guerras espirituais indo de vez em quando à igreja? Indo à igreja quando você se sente bem? Indo à igreja quando você, hoje eu vou. Não, igreja não é lugar para você ir. Igreja é lugar para você pertencer. Esse senso de pertencimento, isso precisa ser notório na sua vida. Quem está entendendo essa mensagem aqui? A mensagem cirúrgica, amém, irmão? Pastor, eu queria uma mensagem avivalística, eu queria falar em mistério, eu queria pular, rodar, chorar. Eu preciso que você entenda que a sua vida vai ser transformada quando você decide ser igreja. Não somente frequentar a igreja, mas ser a igreja. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros, eles se comprometem, eles se envolvem no ministério. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das suas responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem casar. Agora o que diz Jeremias 17:8? Projeta para mim e vai treinando aí, profeta. Fica rápido no gatilho. Jeremias 17, verso 8. O que acontece quando somos plantados? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Aleluia, aleluia. Ela não temerá quando chegar o calor. A luta vem, a tempestade, o calor, a prova. Não vai temer, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Aleluia. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar o seu fruto. Então, o que acontece quando você está plantado? Você vai crescer profundamente. São como árvores plantadas ao longo da margem do rio, com raízes que atingem a profundeza da água. Sabe que você não vai ter mais aquele sentimento de falta, aquele sentimento de insatisfação. Você está plantado. As raízes realmente se entrelaçam embaixo do solo, onde ninguém vê. Existe um sistema de apoio que sustenta a força e o crescimento acima do solo. Aleluia. E é disso que precisamos do corpo de Cristo. Precisamos um do outro. Vou lhe dizer agora, o diabo não se importa quando você só vai à igreja. Ele nem diz quando você só vou à igreja. Quando você decide ser plantado, meu irmão, você é uma semente, está plantada, aí começa a crescer, se estender e dar fruto. E é o fruto que glorifica a Deus. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para vocês irem e darem fruto. O que é o fruto? O fruto do Espírito, quando se manifesta na sua vida, é a capacidade de você alimentar alguém. Quando você tem o fruto da paz, a tua paz se estende para alguém. Quando você tem o fruto da longanimidade, você torna a vida de alguém melhor. O fruto do domínio próprio, fruto espiritual, fruto do Espírito. Você foi chamado para frutificar, e são os frutos que glorificam a Deus. Eu gosto de 3 analogias que a Bíblia fala, cita sobre a igreja. Igreja como família, igreja como corpo, igreja como edificação. São essas 3 analogias que a Bíblia faz sobre a igreja local. Como família, família você não escolhe o parente, escolhe. Você escolhe o irmão.
Você escolhe a irmã? Hã? Você acha que na família espiritual de Deus você é filho único? É filha única? Não, não, não. Tem outros irmãos. Toda família tem um grupo. Tem um grupo da família lá que você está inserido? Sempre tem um atribulado, sim ou não? Sempre tem aquele que dá trabalho, que sai toda hora do grupo, aí tem que botar ele de novo. Irmão, ele deixa de ser parente por causa disso? Não. Tem que amar. Tem que suportar, tem que fazer o quê? É ou não é verdade? Porque é família, é sangue. Por mais que seja tribulado, tem que amar o tribulado. Eu tenho um irmão, sangue de Jesus tem poder. Ele se parece muito comigo, é mais barrigudo. Aí lá na nossa região onde a gente mora, ele mora em Rio de Jesus, mas quando ele vem, ele anda na rua sem camisa. Aí o pessoal, pastor, achando que é eu, irmão. Eu falei, irmão, se você estiver aqui, bota a camisa, irmão. O pessoal está achando que eu estou andando sem camisa na rua aí, pô. Não que seja pecado, mas poxa, esse físico teu aí não ajuda muito não. E esse irmão é um irmão carente, então toda hora sai do grupo, tem que botar ele de novo, tem que ter uma paciência, sabedoria. É família. No corpo espiritual, ó, igreja, meu irmão, tem os atribulados também. Tem aqueles que vão, né, dar trabalho, mas não deixa de ser parte da família. Faz parte da família. A gente ama, abraça e vai amadurecendo, vai crescendo, vai se encaixando. Somos corpo totalmente. Sabe, se eu estivesse aqui já me ajudava. Senhor, trabalha. Ó, igreja como corpo. A Bíblia diz que somos membros do mesmo corpo. Um dedinho mindinho faz diferença, irmão. Um dedo, uma unha encravada, uma unha inflamada faz todo o corpo doer, sim ou não? Igreja como corpo, todos são importantes, todos são amados, todos são bem-vindos. Igreja não é lugar de competição, a gente vê uma competitividade na igreja. Igreja não é lugar de competição, igreja é lugar de cooperação. Qual é o sentimento que nós nutrimos aqui? Meu irmão, cresce, avança, seja melhor do que eu. Eu preciso trabalhar e formar pastores que sejam melhores do que eu e que vão mais longe do que eu. Isso é reino. E tem gente que acha que ministério não é meu, ninguém toca. Aqui, aí é o centralizador. Acaba nele, morre nele. Quem está entendendo? Amém, irmão? Você tem que passar em você e chegar em mais algum. Agora, outra analogia de igreja que eu gosto: edificação. Somos pedras vivas. Entendeu, irmão? Pedra viva. O que é isso? Edificamos o corpo de Cristo. Agora, pedra espalhada vira pedra de tropeço. Tem muita pedra viva que tem que estar junto, mas fica espalhada. E quando está espalhada, alguém tropeça nele e cai. Então pedra tem que estar na edificação. Amém? Quem está entendendo isso aqui, irmão? Nós vamos terminar, vamos orar, vamos orar. Fica de pé. Vem, Clecinho. Vem, ministério de louvor. Você que está aí, quem sabe tocar instrumento aí, levanta a mão. Quem sabe tocar instrumento? Sabe tocar, verdade? Quem sabe tocar instrumento aí, irmão? Agora decida ser plantado, meu irmão. Ah, pastor, mas eu estou aqui um mês na igreja, nada aconteceu. Claro, tem um tempo da semente, irmão. A semente não vai frutificar de uma hora para outra, tem um tempo. Tudo com Deus é processual, tudo com Deus tem um tempo. Você não pode abortar o seu propósito. Amém? Repita comigo: eu quero ser plantado. Com fé, eu quero ser plantado.